Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês. Satisfação imensa estarmos aqui com vocês pelo canal do Culto Racional. Nós vamos começar uma série aqui de mensagens falando acerca do tão famoso clamor de Cristo na cruz, quando ele disse está consumado, os fenômenos que aconteceram ali após ele ter rendido o Espírito. Vamos falar sobre o véu do santuário que se rasgou, vamos dar uma explicação para você sobre o tabernáculo, vamos falar sobre a eficácia do sacrifício de Cristo, tá certo? Vamos falar aqui alguns assuntos muito importantes. Então eu gostaria que você falasse com os seus amigos, você que tem o desejo que outras pessoas também saibam e conheçam as profundidades dos textos sagrados, você convide-os para poder participar conosco aqui no canal do Culto Racional, tá bom? Bom, sem mais delongas, tudo que nós formos ler aqui, sempre você vai poder acompanhar aí na descrição do vídeo. Inclusive agora eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar na descrição do vídeo, fique à vontade, tá bom? O texto está lá em Mateus, o capítulo é 27, são 2 versículos, os 50 e os 51. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então aqui está falando dos fenômenos que ocorreram quando Cristo lá no Calvário, ele diz, né, a tão famosa frase, está consumado, e ele rende o Espírito. Quando ele rende o Espírito, então lá no santuário, lá em Jerusalém, na cidade, porque Cristo foi crucificado fora da cidade, isso é importante ressaltar, lá no santuário, o véu se rasgou em 2 partes, o véu de alto a baixo se rasgou. Ok, então agora nós vamos explicar para vocês, aqui à luz da Bíblia, quero que você acompanhe, o que significa esse véu, ou o que significava esse véu, por que esse véu se rasgou, o que tem a ver Jesus aqui fora da cidade, no Calvário, rendendo o Espírito, dizendo está consumado, e esse véu se rasgar lá no santuário, no templo, em Jerusalém. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que ligação há? Você sabe que tem pessoas que elas já leram isso, né, e elas já escutaram falar sobre isso, mas elas não entenderam, ainda não conseguiram linkar uma coisa com a outra. Nós cantávamos a vida inteira, se alguém lembra aí, no discipulado, né? Que nós cantávamos, né? O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Lembra? Pois é, a gente cantou a vida toda, né? O véu que separava já não separa mais. Muitas pessoas cantam até hoje, mas muitas delas também não têm noção da profundidade, da importância que é esse véu ter se rasgado. Nós vamos falar sobre isso então, tá? Então primeiro vamos falar onde tudo começou. Quero mostrar para vocês aqui, vou deixar aqui já aberta na Bíblia, mas eu quero mostrar para vocês aqui o tabernáculo. Você sabe que Deus lá no deserto, quando o povo sai do Egito, que o povo está peregrinando para a terra prometida, então Deus tinha desejo de habitar entre o povo. Então o que Deus fala com Moisés? Ele pede para Moisés construir um tabernáculo com todos os utensílios. Nós vamos falar de alguns aqui para você poder compreender como era o ritual, como era feito o ritual ou os rituais para se poder prestar o culto para Deus. Então imagine que aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito, estavam peregrinando pelo deserto. Então Deus aparece a Moisés e diz, olha Moisés, constrói um tabernáculo. O tabernáculo, ele era uma espécie de um templo móvel. O primeiro tabernáculo era móvel. Por quê? Porque o povo estava peregrinando para a terra prometida. Eles ainda não tinham uma terra fixa para poder construir o templo para Deus fixo. Então, peregrinando pelo deserto, eles tinham o templo móvel, era uma espécie de templo móvel. Eu não vou entrar em todos os detalhes do templo, porque é um assunto muito extenso, é rico de detalhes, mas eu vou procurar deixar bem sucinto, objetivo, para você poder entender a mensagem central, cristocêntrica,
Por que Cristo disse está consumado? O que significa aquilo? Consumado o quê? E o que significava o véu se rasgar no santuário, ok? Para você poder entender antiga aliança e nova aliança. Novo Testamento, Antigo Testamento, você vai entender aqui nessa série que nós estamos fazendo aqui, dando início agora, tá? Bom, então eu quero mostrar uma ilustração. Isso aqui é uma ilustração muito conhecida, muita gente já conhece essa ilustração, já deve ter visto em quadros, livros, né? Aqui é mais ou menos uma ilustração de como era o tabernáculo. Isso aqui é uma ilustração figurada daquilo que era o tabernáculo, como funcionava e o que era, tá? Como era o tabernáculo. Então você vai verificar na ilustração aí o Sinai lá no fundo, né? Você vai verificar aí também as tendas por fora ali, né? As pequenininhas tendas. Você vai ver aí uma pequena entrada aonde existe ali uma pessoa, né, de joelho aqui. Esse é o primeiro lugar, a esplanada, né, do tabernáculo. Então você tem aqui um sacerdote, tá? Um levita, sacerdote, e você tem aqui uma pessoa comum, um judeu, né? Um hebreu, na verdade. Esse tempo aqui era dos hebreus. E aqui ele está trazendo um sacrifício, um cordeiro, um pequeno cordeiro. Aqui você tem o altar do holocausto, que era o altar do sacrifício, o altar do holocausto, e aqui você tem a bacia da purificação, tá? A bacia da purificação, e aqui você tem a tenda, tá? A tenda onde começa o tabernáculo aqui, que tem 2 pavimentos aqui dentro, depois nós vamos mostrar para você em outro plano, tá? Então só para você saber que aqui os pecadores, os homens, né, traziam os seus sacrifícios, né, os cordeiros, e ali o sacerdote ele avaliava, os sacerdotes levitas avaliavam se aquele cordeiro ele tinha algum defeito, se ele era doente, né, se tinha alguma imperfeição. E aí eu vou explicar para você. Então essa é a primeira parte, essa aqui é a primeira parte, tá? Vou explicar aqui para você. Nesse primeiro lugar, as pessoas levavam ali o cordeiro. E ali se fazia a imputação dos pecados. Ou seja, o sacerdote ele avaliava aquele animal, se não tinha ali nenhuma imperfeição, não era doente, não era cego, não era coxo, né? E ali fazia-se a doutrina da imputação, ou seja, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, olhando nos olhos daquele animal, isso o ofertante lá, o que estava trazendo o sacrifício, tá? Essa era a lei mosaica, essa era a lei. O sacerdote já tinha avaliado o sacrifício, então tudo bem, vamos fazer. Passava-se a faca, a adaga na garganta do animal e se colhia o sangue numa bacia. E conforme o animal ia morrendo, a vida ia saindo daquele animal, o pecador tinha que olhar para o animal até ele morrer. Por que isso? Era feito isso para que toda vez que o pecador, né, o homem, fosse assediado ao pecado, ele lembrasse que um inocente, no caso o animal, o cordeiro, morreu. E que o pecado faz esse mal. Alguém tem que pagar pelo pecado. Então, se ele for assediado a pecar novamente, ele vai lembrar daquele cordeiro que ele viu, olhou nos olhos e viu morrer, que pagou inocentemente pelo pecado que ele havia cometido antes. Então, para que ele lembrasse e não pecasse. Era mais ou menos isso que era feito. Esse era o ritual, tá? O ritual era esse. Bom, feito isso, vou mostrar aqui de novo. Feito isso, o pecador aqui levanta e vai embora. Agora, o sacerdote, ele vai então mediar. É o sacerdote que vai agora mediar, vai fazer a intercessão e a mediação entre esse pecador e Deus. Porque o sacerdote agora ia pegar o animal, ele ia fazer o holocausto. Tinha que se matar o animal, tirar a pele do animal, matar o animal, ele tinha que esquartejar o animal, o sangue já havia separado numa bacia, e aí então ele levaria para o altar do holocausto. Esse aqui, ó. Era feito aqui. Então, com o altar, o fogo desse altar aqui, ele incendiava o animal. Feito isso, fez o holocausto, ele se lavava nessa bacia da purificação. Aliás,
quando ele mata o animal, ele também lava o animal, as partes do animal aqui nessa bacia da purificação. Feito isso, ele se lava aqui e vai então para dentro da tenda lá. Tá? Essa é a primeira parte do ritual feito por aquele pecador, ritual de mediação. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos para um plano dentro lá da tenda. Como que funcionava dentro da tenda? Então nós tínhamos aqui 2 compartimentos. Esse é o primeiro compartimento e esse é o segundo compartimento, tá? Então no primeiro compartimento você tem aqui o candelabro. Aí no teu vídeo tá do lado direito, mas ele ficava do lado esquerdo, por conta da maneira que eu estou segurando aqui. E do lado direito ficava a mesa da preposição com os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Mais a porta aqui tinha o altar do incenso. E lá dentro era o Santo dos Santos. Isso aqui é o segundo santuário, tá? O segundo lugar aqui, tá? O primeiro e o segundo, tá? Segundo pavimento. Aqui dentro ficava a Arca da Aliança, tá? Nós vamos explicar para você direitinho a Arca da Aliança. E ali dentro entrava então o sumo sacerdote uma vez por ano com o sangue, um sangue, né, que ele tinha colhido lá fora do animal para poder aspergir sobre a arca, tá? Então esse aqui, ó. Então eu vou explicar para você isso aqui. Nesse segundo pavimento que ele entrava, então tinha lá ao lado esquerdo o candelabro, tá? Ficava do lado esquerdo, com as 7 hastes lá, o candelabro, a menorá, que representa que Deus é a luz de Israel. Representa também o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. E à esquerda, à direita, ficava a mesa da preposição com os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, que era tão somente também representando o Senhor Jesus, que era o pão vivo que desceu do céu, que Deus era o sustento de Israel. Então tudo tinha um simbolismo, tá? Ele passava por esse lugar. Então ele tinha que fazer as orações diante da menorá. Ele tinha que comer ali do pão da preposição, orar às tribos de Israel. Mais à frente ele tinha o altar do incenso. Esse altar do incenso, ele não podia acender, ele tinha que acender, ele não podia acender com qualquer fogo. Ele tinha que pegar uma brasa, vou mostrar de novo, ele tinha que pegar uma brasa daqui, desse altar do sacrifício, do holocausto, ele pegava uma brasa daqui e levava para este altar aqui, este aqui. Ele tinha que acender, porque senão era fogo estranho. Ele tinha que ser com o altar do sacrifício que foi feito lá fora, do holocausto. E ele acendia ali o altar do incenso, onde ele fazia as intercessões e as orações. Depois disso, aí entrava-se no Santo dos Santos, que era o compartimento onde tinha um véu espesso, um véu muito espesso, um véu forte, um véu, não posso falar isso, com espessura muito grossa. Porque a gente fala véu, as pessoas têm uma noção daquele véuzinho, do voal, que dá para ver do outro lado. Não. Esse véu era um nome de véu, mas ele era muito grosso, muito espesso, de alto a baixo, grande, como uma parede, e atrás dele ficava então a arca, né, os utensílios ali e a arca. Dentro da arca tinha lá a vara de Arão, tinha lá as tábuas da lei e o maná, né, o pão que caiu do céu, ficava dentro da arca, né? Tudo com seus símbolos, né? Tudo com seus símbolos. Então, para te dizer o quê? Era assim que era feita, então, uma mediação para uma pessoa que queria se conectar com Deus. Para eu poder ser perdoado do meu pecado, eu tinha que levar lá o meu animal, o cordeiro, e era assim que era feito. Então, Deus habitava no meio do povo, e para poder ter comunhão com o povo, primeiro que as pessoas não podiam ter contato com a glória de Deus. Esse Santo dos Santos era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava. Exatamente porque para que o ser humano, ele, por causa do pecado que habitava no ser humano, então não podia ter contato com a glória de Deus. E o sumo sacerdote era escolhido para aquilo, era o mediador, ele entrava com o sangue, não podia entrar sem o sangue, tinha que entrar com o sangue, que era o preço da expiação pelo pecado daquele pecador, né? Daquele homem lá fora que apresentou. Agora, aproximadamente 3 milhões de pessoas, como é que ele vai fazer isso? Dia inteiro, semana toda, todo dia? Não. Fazia-se isso uma vez por ano por todo Israel. Então ele fazia isso por ele e por todo Israel uma vez por ano. Tinha lá as pessoas que faziam individualmente, porém,
uma vez por ano estava estabelecido na lei de Moisés que as pessoas fizessem, então, os seus sacrifícios e o sacerdote, o sumo sacerdote, então apresentava ali no Santo dos Santos, ok? Então havia uma parede, um véu, que separava a glória de Deus do homem. O homem não tinha acesso direto à glória de Deus. Existia um mediador que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele era o mediador, era ele quem levava o sangue do sacrifício que aquele homem ou aquela pessoa fez. Isso está claro? Ficou claro para você? Dessa forma foram feitos anos e anos. Vou te mostrar aqui numa outra perspectiva, tá? Para você poder compreender. Lembra lá fora o tabernáculo? Aqui é uma visão mais de cima, tá? Aqui é o altar do holocausto. Entra-se aqui à esquerda. Então tinha lá, na verdade é porque aqui o jeito que eu estou mostrando o vídeo, ele mostra ao contrário, mas aqui está a menorá, tá? Que é o candelabro, fica à esquerda, no seu vídeo está à direita, mas é à esquerda, tá? Aqui a mesa dos pães da preposição, como eu disse, aqui o altar do incenso, então tem esse ambiente. Daqui, depois desse ambiente, de todo o ritual feito nesse ambiente, aí passa-se para esse ambiente, aqui é o véu, lembra? O véu. Aqui, claro, não é vazado aqui em cima, que está vazado no desenho para a gente poder olhar, tá? Para passar para você, mas aqui dentro ficava a arca, tá? Era aqui que estava a glória de Deus, o homem não podia entrar aqui, tá? Não podia por causa do pecado. Então, aqui só o sumo sacerdote com sangue, depois de haver feito esse ritual aqui fora, depois pega a brasa daqui para acender esse altar aqui do incenso, faz-se aqui outro cerimonial, outro ritual, para depois entrar aqui e aspergir o sangue daquele animal que morreu aqui. Era tudo isso que era feito. Era tudo isso que era feito. Aí nós lemos lá no versículo que, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, quando ele rende o Espírito, ele fala, está consumado. Pai, a ti eu rendo o meu Espírito, entrego o meu Espírito, acontecem esses fenômenos, né? Que aí o véu do santuário lá rasga. Então, o que era esse véu? Esse véu era o que causava separação entre Deus e o homem. Por quê? Por causa da glória, santidade de Deus e o homem pecador. Para entrar ali tinha que ser com sangue, que era a expiação, o preço que estava sendo pago, que o animalzinho pagou lá para poder, pelo pecado dele, para poder ele ser reconectado, perdoado por Deus. Era assim que era feito, desde os tempos de Moisés até Cristo. Até Cristo. Nós estamos aí com 18 minutos. Eu acho que o vídeo já ficou longo. Amanhã eu vou ler para você. Eu vou ler aqui, ó. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Amanhã nós vamos voltar aqui trazendo para você, explicando como é que funcionava, por que era ineficaz, por que Cristo teve que vir e como que Deus fez para poder dar acesso ao homem. Como que foi feito? Qual foi o plano? Aí você vai entender o Evangelho, você vai entender qual é a missão do Senhor Jesus, tá certo? Nós vamos ficar por aqui hoje, amanhã nós vamos continuar esse estudo que nós estamos fazendo aqui profundo sobre o véu do santuário. Hoje nós aprendemos aqui como que era o tabernáculo, como que fazia, os rituais, mostrei aqui num plano diferente para vocês também, o que tinha naquele primeiro compartimento e depois o que tinha no segundo compartimento, por essa perspectiva aqui, né? Todo esse ritual recebe o animal aqui e aí tem que fazer todo um ritual aqui, todo um ritual aqui e todo um ritual aqui. Tudo isso precisava para poder o homem ter acesso a Deus. Era assim que era feito, tá bom? Então amanhã nós vamos voltar aqui para falar mais sobre esse assunto, dar continuidade a esse assunto. Não perca, convide mais pessoas, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam conhecer e saber a importância da missão do que Cristo veio fazer. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós voltamos amanhã em mais um Culto Racional.